Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos, esta casa de amor que sempre nos acolhe. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. Sintam-se abraçados, sintam-se iluminados pelos anjos guardiões que já se aproximam de cada um de nós. Estejamos certos de que estaremos sendo atendidos individualmente em nossas necessidades, sempre de acordo com a vontade do nosso Pai Maior, através dos seus benfeitores celestes. E para que haja uma maior concentração com a espiritualidade que nos envolve neste momento, vamos fazer algumas respirações profundas. Vamos tranquilizando a nossa mente, elevando o nosso pensamento, tranquilizando o nosso coração. Aonde estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente, disse Jesus. Que a sua paz e o seu amor esteja entre nós. Que a sua luz ilumine os nossos corações nesse momento. Ilumine os nossos pensamentos para que tenhamos o entendimento necessário dos seus ensinamentos, que nos fortalecem, ensinamentos que nos faz sermos pessoas melhores no dia a dia. E assim nós agradecemos ao nosso Pai Criador pela dádiva da vida e agradecemos ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia. Agradecemos também aos nossos anjos protetores que nos auxiliam em todos os momentos, nos intuindo e nos inspirando. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou ler no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, deduzida da observação tomada sobre os fatos, pode se resumir nos pontos seguintes. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau da sua depuração ou das suas imperfeições. Segundo, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de prazer, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que a dos gozos está em razão da soma das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que não as tem, senão 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições não lhe restar senão a quarta parte ou a metade, sofrerá menos, e quando não lhe restar nenhuma delas, não sofrerá mais de qualquer coisa e será perfeitamente feliz. Tal sobre a terra, aquele que tem várias enfermidades sofre mais do que aquele que não tem senão uma, ou que não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades goza mais do que aquela que as tem menos. Quarto, em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que ela tem de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade, disso resulta que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, recebe-os em seu seio,
à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras. Quinto, estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está ligado à perfeição, a alma carrega consigo mesmo seu próprio castigo por toda parte onde se encontre. Para isso, não tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está em toda parte onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda parte onde haja almas felizes. Sexto, o bem e o mal que se faz são produtos das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não o fez durante a sua vida terrestre. Sétimo, o espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a deles se corrigir. Oitavo, sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais, não há uma única ação boa, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, em uma palavra, que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso. Nono, toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas com as outras. Aquilo que se paga na existência presente não deverá ser pago por segunda vez. Décimo, o espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são consequências de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes que se experimentam na vida corporal, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas em uma precedente existência e das imperfeições que lhes são a causa. 11ª. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. A mesma falta pode assim dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, nas quais foram cometidas. 12ª. Não há, sob o aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe a sua punição e toda boa ação a sua recompensa, segundo o seu valor. 13ª. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo aos seus sofrimentos é uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. O espírito é assim sempre o árbitro da sua própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente, ou de continuar a ferir o espírito que teria se melhorado, ou de cessar quando este ainda estaria no mal. Deus, que é justo, pune o mal quando ele existe, e cessa de punir quando o mal não existe mais. Ou se sequer, sendo o mal moral por si mesmo uma causa de sofrimento, o sofrimento dura tão longo tempo quanto o mal subsista. A sua intensidade diminui à medida que o mal se enfraquece. 14ª. Estando a duração do castigo subordinada ao melhoramento, disso resulta que o espírito culpado que não se melhora nunca sofrerá sempre e que para ele a pena seria eterna.
15ª. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o termo de sua situação e de crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece que será eterno. 16º. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação, a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento abranda as dores da expiação, no que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Mas unicamente a reparação pode anular o efeito. Em destruindo a causa, o perdão seria uma graça e não uma anulação. 17º. O arrependimento pode ocorrer em qualquer parte e em qualquer tempo. Se é tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual, seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado. A reparação consiste em fazer o bem àquele a que se fez o mal. Aquele que não reparar os seus erros nesta vida por impossibilidade ou má vontade, se reencontrará numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a provar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes haja feito de mal. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se cumpre fazendo o que se devia fazer e não se fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou desconhecidos, as missões em que se faliu, praticando o bem em sentido contrário àquilo que se fez de mal, quer dizer, sendo humilde onde se foi orgulhoso, brando onde se foi duro, caridoso onde se foi egoísta, benevolente se foi malévolo, trabalhador se foi preguiçoso, útil se foi inútil, moderado se foi dissoluto, de bom exemplo se deu maus exemplos, etc. É assim que o espírito progride, aproveitando o seu passado. Fé e equilíbrio em todas as direções.